A gente está indo para a nossa última rodada da série Emanuel. Hoje a gente vai falar disso aqui, esperança. E é gostoso porque a gente já falou dessas outras coisas que o Emanuel veio trazer. E a última coisa que a gente vai falar não é a última coisa que o Emanuel veio trazer, mas é a última coisa que a gente vai falar nessa série. O Emanuel veio trazer o quê? Esperança, esperança. É uma das coisas maravilhosas que nós temos na nossa vida, coisa maravilhosa que nós temos no nosso coração é saber que Deus se importa conosco, que Deus tem interesse em você por nome. Se Ele conhece as estrelas do céu por nome, que é uma quantidade infinita, Ele te conhece por nome, Deus tem interesse em você. Ele sabe o jeito que a sua mãe te chama, mesmo quando ela está brava com você. Deus conhece exatamente a forma de relacionar com você, porque Deus é Deus. Obviamente, esse nome Emanuel, a essa altura, você já sabe o que ele quer dizer. Deus conosco, é Deus presente, não só entre nós, mas a coisa mais importante de toda a história do Emanuel, que ele nos trouxe a alegria da sua presença em nós. Deus está comigo. Pode falar isso, né? Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está em mim. Deus está em mim. Uma pergunta que eu tenho repetido o tempo inteiro durante esse tempo de mensagem séria é: qual é o interesse de Deus em estar entre nós, simples seres humanos? Qual o interesse? Por que Deus teria interesse em estar entre nós? Por que Deus teria interesse em viver entre nós? Qual a ideia de Deus em se relacionar com o homem mano a mano? Qual o interesse de Deus em se relacionar com o homem na forma humana? É uma coisa interessante, eu gosto de pensar desse modo, e eu nunca fui rico, então eu não sei o que é ser rico e ser pobre. Pobre eu sei como é que é ser, mas não sei como é que é ser rico e depois ficar pobre, mas a gente sabe o que é você ter opções e de repente você perder essas opções. Você sabe o que é você ter liberdades e de repente você perder essas liberdades. E uma das coisas que mais me vem à mente quando eu penso em Jesus Cristo experimentando a vida humana, é Ele vivendo, Ele Deus, 100% Deus. De repente Ele está vivendo uma vida humana, 100% humano, com as limitações humanas. Com as limitações, fragilidades do ser humano e todas as fragilidades que nós conhecemos muito bem. A gente sabe o que é dor, sim ou não? A gente sabe o que é tristeza, sim ou não? A gente sabe o que é solidão, sim ou não? A gente sabe, de fato, o que é experimentar dificuldades. Jesus vem e Ele experimenta dificuldades. Uma das limitações que eu fico imaginando, talvez seria uma coisa, se o ser humano tivesse, seria uma coisa de louco. A oportunidade, o privilégio de estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E de repente Jesus se limita num corpo humano, e Ele não pode fazer isso. Ele não tem condição de fazer isso, porque isso é uma limitação que existe no ser humano. A maior das limitações que o ser humano tem é uma cápsula que a gente vive dentro, chamada tempo, que Deus não está acoplado. Ele olha de fora dessa cápsula, Ele vê o que a gente chama de tempo, princípio, meio e fim, para Ele é tudo uma coisa, porque Deus não está limitado na cápsula de tempo. E vem Jesus e se limita no tempo. Vem Jesus, se limita no tempo. O tempo tem que passar. Quando eu estava vindo para aqui hoje mais cedo, e eu e a Gui nós conversávamos, eu estava tentando lembrar o ditado. Como é que é o ditado que fala que quando você fica vigiando a galinha, ela nunca bota? Ela falou, não lembro como é que é esse ditado, eu continuo até agora sem lembrar, mas ela falou, eu lembro do ditado em inglês, quando você vigia a panela o tempo inteiro, ela nunca ferve. Porque assim é o tempo. Assim é o tempo, quando você busca, quando você espera. Imagina toda essa história do bebê nascendo, crescendo. Ele sabe qual é a função dele aqui, mas de repente ele não tem como pular de 1 ano de idade para 20. Ele vai ter que passar por todo esse tempo. Ele vai ter que fazer todas essas etapas, tem que passar por todas essas etapas. Uma coisa que eu acho interessante, que a palavra de Deus conta para a gente, que Jesus aprendeu a obediência obedecendo. A gente imagina, né? Jesus, um menininho que já nasceu com todas as coisas perfeitas, tudo no lugar, tudo direitinho, todas as respostas adequadas, né, todos os comportamentos divinos. Ele aprendeu a obedecer, obedecendo. Muito provavelmente alguns puxões de orelha. Eu sempre fico imaginando Maria falando com ele, filho de Deus, né? Filho de Deus. Mas é exatamente isso. Essa é a realidade. Mas por que ele teria interesse? Deus teria interesse em se relacionar com o homem
mano a mano? A resposta é sempre a mesma coisa: reconciliação. Deus, o interesse dele é de fato o elo que foi quebrado lá no passado, reconciliar com o homem, consertar com o homem, refazer com o homem, experimentar o relacionamento que Deus sempre teve a intenção de ter com o homem. Reconciliação, essa é a proposta de Jesus. E nós já falamos das outras coisas nessa série, amor, alegria, paz, e hoje nós vamos falar de esperança, que é uma das coisas que nesse processo de reconciliação, Jesus, o Emanuel, veio trazer para nós. Mas eu poderia falar de esperança, de toda a esperança que Jesus veio dar, mas talvez se você tivesse um pouco mais de noção, tanto você que está aqui quanto você que está me assistindo, se você tivesse um pouco mais de noção a respeito da história humana, ou pelo menos chamar a atenção, porque a noção da história humana a gente tem, mas chamar a atenção do porquê que o Emanuel veio trazer esperança, é interessante para a gente. Eu quero dar um pano de fundo para que a gente consiga entender toda essa ideia. Qual a ideia do Emanuel e qual a ideia de ele trazer esperança? Tem diversos modos de você estudar a Bíblia, tem diversos modos de você interpretar a palavra de Deus, mas eu gosto de um modo que você interpreta a Bíblia de forma sequencial. É legal isso, você entender em sequência, a história em sequência, em partes, em fases. E eu gosto dessa ideia de fase. Uma das primeiras fases, ou a primeira fase que eu consigo ver na palavra de Deus, não vejo isso sozinho, outras pessoas veem dessa mesma maneira. Uma primeira fase, veja a fase que o homem estava lá no jardim. Homem e mulher, Adão e Eva no jardim, totalmente inocentes. E uma das coisas que eu gosto de pensar em relação à inocência, que às vezes a gente fala que as crianças são inocentes. A gente fala isso, e talvez seja uma forma de dizer, mas a realidade é que se você fosse pensar no modo correto de expressar, você diria que eles são inconscientes. O erro existe, o erro está ali, eles praticam o erro, a criança faz pirraça, infelizmente. A criança desobedece, daí se você tem em casa, você sabe direitinho como é que esse negócio funciona, se você sabe direitinho como o negócio funciona. As crianças fazem essas coisas, eles são inocentes enquanto estão fazendo? Não, eles são inconscientes da razão por que eles fazem. Sempre que eu falo isso, eu me lembro da primeira multa de trânsito, não foram muitas que eu tomei aqui nos Estados Unidos, eu posso contar nos dedos de uma única mão, e mesmo se eu tivesse faltando o dedo, em 20 anos que eu moro aqui, a quantidade de multas que eu já tomei no trânsito. Mas eu me lembro da primeira multa que eu tomei no trânsito, foi em Nova York. Fui para Nova York passear, como todo mundo gosta de fazer, que mora aqui nesse lugar onde a gente mora, e dificuldade de achar em Nova York. Imagina 20 anos atrás, se hoje é difícil, se naquela época era difícil, hoje é mais ainda. 20 anos atrás, achar estacionamento na rua em Nova York, coisa mais difícil do mundo. E de repente eu estou rodando lá e acho uma vaga perfeita para o tamanho do meu carro. Tinha um hidrante ali. Mas eu olhei a medida do hidrante, medi o tamanho dos passos, falei, espaço suficiente para eu colocar meu carro, dar o espaço que tem que ter para o hidrante e sair. Deixei o carro lá, saí, rodei para lá, para cá, comprei um monte de coisa, voltei, quando eu cheguei no meu carro, um envelopezinho no para-brisa. Quando eu abri uma multa, $100, eu falei, não vou pagar essa multa. A multa dizia que eu estava parado próximo do hidrante, numa medida menor do que a medida recomendada, ou do que a medida que a lei dizia que tinha que ser. Voltei para casa, escrevi de volta, não sou culpado, eu estava a mais do que 8 pés, aí, mais ou menos aí, quase 9 metros, né, do hidrante. Eles me mandaram de volta. O espaço que você tem que parar são 15 pés do hidrante. Eu falei, mas não pode, são 8 pés, 8 pés é aqui em Connecticut. Nova York são 15 pés. Eu escrevi de volta para eles. Eu não sabia que Nova York eram 15 pés. Eu estava acostumado aqui em Connecticut e de volta eu disse que eu não sou culpado porque eu desconhecia. Eles me responderam, se você quer dirigir em Nova York, conheça as leis de Nova York. Falei, melhor pagar essa multa. Melhor pagar essa multa. O fato de que você desconhece a lei não quer dizer que você é inocente. Desconhecer não quer dizer... As crianças não são inocentes, elas são inconscientes. Adão e Eva viviam um período totalmente inocente naquele jardim. E, de repente, quando eles resolvem conhecer uma coisa a mais, instigado por Satanás numa forma de serpente, eles descobrem o bem e o mal. E a proposta de Satanás para eles é o seguinte, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão saber a diferença de uma coisa para outra. Eles acharam que aquilo era uma coisa boa e resolveram investir. Mas não era uma coisa boa. O fim desse período, na verdade, esse período culminou com a expulsão de Adão e Eva do jardim. Acabou o período de inocência, eles já não são mais inocentes. Agora, de fato, eles sabem a diferença entre bem e mal.
Eles sabem, agora eles são conscientes, totalmente conscientes do que eles estão vivendo, e eles iniciam um novo período, e é como se Deus, talvez, nesse novo período, dissesse para eles: já que vocês sabem o bem e o mal, se vira, viva então baseado nessa consciência que você tem, que você achou que era uma coisa boa para você, e eles começam a viver daquela forma, baseado na sua própria consciência, descobrindo exatamente as coisas, do modo como elas são, e eles fracassam, como o homem vai sempre fracassar quando ele estiver distante de Deus. Eles fracassam. E esse segundo período, um período de consciência, né, ele termina com o dilúvio. E a fala de Deus antes do dilúvio, o livro de Gênesis trata isso, no capítulo 5, 6, trata disso. Deus se arrepende de ter feito o homem. Obviamente, quando a gente fala Deus se arrepende, é uma coisa que a gente fala, é uma antropomorfia. A gente faz de Deus como um ser humano, no fato de se arrepender, né? Que Deus não se arrepende. Aliás, a palavra de Deus fala isso: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas no antropomorfismo que a gente faz de Deus, Deus se arrepende de ter feito o homem, ele destrói a criatura que ele fez. Separa uma família, Noé, sua esposa, seus filhos, e engraçado que é até interessante essa história do dilúvio, porque comumente nas histórias infantis, às vezes a gente corre o risco, eu aprendi dessa maneira, até um dia que eu me esbarrei com um texto na Bíblia, eu falei: não pode ser dessa maneira, mas comumente, por causa de expressões que tem no texto bíblico, a gente imagina, algumas pessoas imaginam, outros até pregam isso, que Noé levou 120 anos para poder construir a arca. Impossível. Impossível. Noé entra com a sua esposa, com seus filhos, as esposas dos seus filhos na arca. Eles eram casados, os rapazes eram casados, Sem, Cão e Jafé. Casados, entram na arca. E é engraçado que Gênesis capítulo 11 conta que 2 anos depois do dilúvio, um dos filhos de Noé completa 100 anos. Você já entra casado, 2 anos depois do dilúvio ele completa 100 anos, não tem como aquela arca ter durado 120 anos para ser construída, uma vez que os filhos de Noé já eram nascidos. Mas isso tem nada a ver com a razão pela qual o Emanuel trouxe esperança. O que tem a ver com a razão pela qual o Emanuel trouxe esperança é que o homem sem Deus continua fracassado. O homem sem Deus continua fracassado. Começa um novo período. Um novo período, agora o homem governa a si mesmo. O homem sabe das coisas, ele sabe o bem e o mal, ele sabe o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, ele sabe que ele está correndo um risco, não mais de ser destruído com água, porque Deus deu para o homem um símbolo de que jamais ele destruiria o mundo com água, e a gente apelida carinhosamente de arco-íris, o símbolo da aliança que Deus fez com o homem, que jamais destruirá o mundo com água. E o homem começa a expandir, a vida começa a progredir, e de repente eles chegam à conclusão: ei, vai que Deus muda de ideia e destrói a gente novamente, vamos construir uma torre que chegue até o céu, e Deus não vai mais ter condições de nos destruir com água, porque quando a água chegar, a gente sobe. E Deus faz uma outra coisa nesse período, que o homem também culminou fora do que Deus queria, e o fim desse governo humano é a confusão de línguas. Eu e você somos vítimas dessa confusão de línguas. A gente tem que aprender novas línguas quando a gente quer ir para outros povos, porque o homem sem Deus é um fracasso. O homem sem Deus é um fracasso. E agora Deus começa uma nova coisa com o homem. Deus chama um homem especificamente por nome, Abraão, o nome dele era, e Deus fala com ele: Abraão, vai para um lugar que você não conhece, vai para uma terra que você não conhece, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma nação. Eu vou fazer de você um povo. Abraão sai do lugar dele, vai para um lugar diferente. Deus faz todo um acordo com Abraão. Todo um acordo com Abraão. Mas a essa altura você já sabe o que aconteceu com o fim do acordo. O homem fracassa. O homem fracassa. Por que o homem fracassa? Diante de Deus, ele termina na escravidão do Egito. Mas foi todo ser humano que foi escravo no Egito? Obviamente não. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro da história do povo hebreu. A Bíblia é um livro da história do povo de Deus. E o povo de Deus foi para escravo no Egito, porque o homem sem Deus é um fracasso. E é por isso que Emanuel veio trazer esperança. Porque o homem sem Deus é fracasso. O povo está no Egito, eles ficam ali escravizados em torno de 400 e poucos anos.
E Deus separa alguém. Deus separa alguém e diz para esse alguém: ei, eu vou fazer um novo acordo com esse homem. Deus prepara uma nova proposta para a humanidade, um novo pacto, uma nova aliança. A lei, que a gente carinhosamente chama de lei mosaica, dá para Moisés toda aquela coisa. O povo precisa se relacionar comigo dessa maneira, porque essa é a maneira que eu vou responder ao povo. Dar aquela tábua com os 10 mandamentos, leis morais, leis civis, e de todas as coisas para que o homem consiga se relacionar com Deus, que o homem consiga se dar bem com Deus, que o homem consiga reconciliação com Deus. Mas o que acontece com o homem? Sem Deus, fracassa. O homem sem Deus, ele não consegue. A lei ela não consegue aperfeiçoar o homem. A lei, dali o apóstolo Paulo fala disso de uma forma bela, a lei expõe o nosso pecado. A lei expõe que nós sem Deus somos fracassos. O ser humano simplesmente não conseguiu viver do jeito que Deus esperava que ele vivesse. O ser humano simplesmente não conseguiu fazer as coisas que Deus propunha para que ele fizesse. O ser humano simplesmente ficou aquém de onde Deus imaginava, de onde Deus propunha, de onde Deus queria. A história passa, o tempo passa, e uma das coisas que eu acho curiosa, é que nessa história passando, nesse tempo vivendo, muitas coisas aconteceram debaixo do sol. E uma das coisas que Deus fez quando o ser humano já não mais vivia, os profetas que Deus enviou, as palavras que Deus deu através de todos os seus servos, nada disso fez com que o homem conseguisse o relacionamento que Deus esperava com ele. E se você tem uma versão da Bíblia em papel, se ela é mais antiga, principalmente dos anos 90 para trás, entre o Velho e o Novo Testamento, tem um símbolo, tem uma página em branco. Algumas têm até mais do que uma página em branco, simbolizando um período que Deus ficou, entre aspas, em silêncio com o homem. Não tinha profecia, não tinha homem de Deus falando em nome de Deus naquele período. Deus continuava falando, porque a palavra de Deus é clara em dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus continuavam lá, o firmamento continuava lá, mas não havia palavra de Deus sendo expressada entre os homens por seres humanos. Deus deu silêncio no povo. Silêncio no povo. Silêncio no povo. Nesse meio de tempo, muitas coisas surgiram. Alexandre o Grande foi o promotor, talvez, de uma das grandes mudanças. Uma das coisas que o império de Alexandre, o império greco-macedônio, o império da Grécia e Macedônia, eles levaram para toda a região do povo hebreu, eram os pensamentos gregos, os pensamentos, como a gente costuma dizer, helenistas, e ele era inimigo direto da fé judaica. E os homens criaram muita coisa. Foi nesse período que o povo judeu, que eles fazem até hoje, eles pararam de pronunciar o nome de Deus. Não se pronuncia o nome de Deus. Aliás, o povo judeu até hoje, eles não escrevem o nome de Deus. Se eles escrevem em inglês, eles escrevem G-D. Eles não escrevem o nome de Deus. Eles não falam o nome de Deus. Eles não pronunciam o nome de Deus. E eles inventaram essa história porque a palavra de Deus fala o tempo inteiro: glorifique o nome do Senhor, fale o nome do Senhor, proclame, diz o seu nome é grande. Mas o homem inventou essas coisas. E foram inventando. O homem se desviou de Deus, se distanciou de Deus. O homem, de fato, não conseguiu o relacionamento que Deus queria com ele. O homem sem Deus, e quando não há a palavra de Deus, o homem continua sem Deus, e o homem sem Deus é fracasso. Mas aí eu acho lindo. E o apóstolo Paulo fala disso quando ele escreve a carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo fala o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Gálatas 4, verso 4 começa dizendo isso. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certinho, o tempo preciso, o tempo projetado, talvez a gente poderia usar uma palavra mais, o tempo profetizado. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Isso aqui é importante para a gente. Por que Deus enviou seu filho nascido de mulher é importante para a gente? É importante porque essa era a profecia que Deus tinha feito para Adão e Eva, lá no jardim: é da semente da mulher que vai vir alguém. Jesus poderia ter vindo aqui, chegado simplesmente como diversos seres celestes fizeram aqui, se apresentaram como seres humanos,
E a gente sempre tem uma brincadeira que fala, quando você está na dúvida se alguém é anjo ou não, você pergunta para ele assim, você tem um umbigo? Porque se anjo não nasceu de mulher, não tem umbigo, né? Então essa é a brincadeira que faz, se você está na dúvida, você pergunta, você tem umbigo? Né? Mas Jesus poderia ter vindo do jeito que ele quisesse, mas ele veio nascido de mulher. Por diversas razões. E entre essas, que era a profecia. Ele veio nascido de mulher, não só nascido de mulher, mas nascido debaixo da lei. Jesus não veio acabar com a lei, ele não veio demolir a lei, embora as pessoas falam isso. Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. O homem fracassou, mas Jesus conquistou. Aleluia. Aleluia. Jesus conquistou. E o texto termina dizendo, a fim de redimir os que estavam sob a lei. O homem não tem condição. A lei não tem condição de salvar o homem. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu acho esse texto lindo da carta aos Gálatas. Além de toda a coisa, da razão que nós temos para a salvação, eu fico pensando, eu cresci numa época, e talvez você também cresceu nessa época, em que as pessoas tinham uma visão meio torta para crianças quando as crianças eram adotadas, e não se via como a criança sendo exatamente como filho, como filha. E eu acho isso tão bonito, que o que Deus faz comigo, e o que Deus faz com você, é te adotar. Você é adotado, mas Deus te trata com todas as regalias de um filho. Todas as regalias de um filho. Repare como que continua a linguagem do texto daqui para frente. E porque vocês são filhos, vocês são adotados, mas Deus te chama de quê? Filho. Ele poderia dizer, porque vocês são adotados, são mais ou menos, não, adotado é filho. Filho. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Eu acho isso interessante porque você só tem o Espírito de Deus na sua vida porque você é filho. E você só é filho porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Olha que coisa interessante. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus, é criatura dele, foi Deus que fez. Mas para você ser filho de Deus e ter as regalias de filho de Deus, você precisa ter o Espírito dele na sua vida. Assim, o texto continua dizendo, você já não é mais escravo, mais filho. E aí vem e diz de novo, e por ser filho, filho tem regalia. E por ser filho, se os seus filhos vão na minha casa, eu trato ele igual eu trato os meus filhos. Mas os meus filhos têm mais regalia comigo do que os seus. Tem correção também. Por ser filho, eu acho isso interessante. Repete isso comigo. Por ser filho. Mais alto. Por ser filho. É regalia. O que Deus faz com alguém porque essa pessoa é filho? Isso aí chega o ponto máximo que tem de valor para alguém que é filho. Deus também o tornou o quê? Herdeiro. Herdeiro. Só tem herança numa família quem é filho. Tudo bem que você pode escrever um testamento e dar a sua herança para quem você quiser, mas é naturalmente herdeiro quem é o quê? Filho. É naturalmente, se você não tiver testamento, o que a maioria das pessoas não tem e não faz, os seus herdeiros são seus filhos. Se você não tiver filho, vai para o governo, vai para o vizinho, vai para algum lugar, vai para os seus parentes, mas é naturalmente herdeiro quem é o quê? Filho. Eu fecho aqui o meu pano de fundo, para a gente entender o porquê que o Emanuel traz esperança. É essa herança que é a razão da esperança trazida pelo Emanuel. O fato de que nós somos herdeiros é a maior esperança que o Emanuel veio trazer para nós. Não é uma esperança vazia. Obviamente, é uma esperança concreta. E quando eu digo é uma esperança concreta, eu digo que essa esperança é concreta porque ela é palpável e totalmente possível de experimentar pela presença do Espírito de Deus na vida. É uma esperança concreta. Mas eu não consigo sentir essa coisa. Lamento te informar, se você não consegue sentir isso, você não tem o Espírito de Deus na sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, essa esperança é concreta, é palpável, eu sinto, eu toco, eu falo. Eu vivo.
Nós estamos vivendo um momento, e para a maioria de nós aqui nessa sala faz todo sentido, mas o Brasil está vivendo um momento hoje interessante, e se a gente acompanha, eu não acompanho muito de perto, mas o pouco que acompanha, me assustei ao ver nas redes sociais um alarde que o povo brasileiro cristão está fazendo nesses últimos dias. Levantaram-se pessoas das áreas da diversão, do humorismo, e fazendo uma crítica pesada a Jesus Cristo. O povo cristão se debanda, arrepia o cabelo, puxa, faz abaixo-assinado para defender Jesus. E eu falo uma coisa interessante em relação a isso, nem precisa mandar para mim, não assino nada disso. Eu não sou advogado de Jesus Cristo. Eu sou testemunha, eu digo o que ele fez na minha vida. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, isso aí é responsabilidade. O povo perde tempo em brigar com quem está querendo disputar com Jesus. Ele é grandinho o suficiente, poderoso o suficiente para se autodefender. Dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo. Não há uma pessoa sequer que fique de pé quando Jesus se levanta. Não há um sequer que fique de pé quando Jesus se levanta e eu não preciso defendê-lo. A esperança que ele me dá é concreta, é palpável, porque ele é real. Eu acho uma coisa interessante, a Bíblia conta uma história, alguém no passado, por nome de Gideão, derrubou um altar de um ídolo pagão, e as pessoas que adoravam aquele ídolo ficaram desesperadas e falaram com o pai de Gideão, entrega o seu filho para a gente poder dar uma boa sova nele, e o pai de Gideão fala uma coisa interessante, o nome popular que se dá para o Deus que Gideão derrubou é Baal, o pai de Gideão fala o seguinte, se Baal é Deus, que Baal lute com ele. Alguém está disputando com Jesus? Se Jesus é Deus, que Jesus lute com ele. E sabe o que eu vou dizer? Jesus é Deus. E Jesus é quem luta por nós. Eu não preciso defender Jesus Cristo. Eu sou testemunha, não sou advogado dele. A esperança que eu tenho é concreta. Não há um só ninguém sequer que é capaz de abalar minha fé, porque eu experimento quando eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Guarda isso também, porque isso é muito importante. Ela também é certeira, porque nenhuma das promessas, ou nenhuma promessa de Deus jamais deixou de ser cumprida. Nenhuma promessa de Deus deixou de ser cumprida. Concreta e certeira. É para valer. É para valer. E essa esperança também está iminente, ou está prestes a acontecer. Flã. Eu era criança e já falava de esperança em Jesus Cristo. Meus avós eram crianças, agora há pouco eu falava aqui, o meu avô nasceu em 1912 e faleceu há alguns anos, e ele era criança e se falava da volta de Jesus Cristo. Os avós dele eram crianças, os seus avós eram crianças, os seus bisavós eram crianças. O apóstolo Paulo, que viveu no primeiro século, esperava, quando ele fala a respeito do retorno do Messias, da volta de Jesus, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele fala uma coisa interessante, que ele se imaginava vivo quando o Messias voltasse, porque ele fala, ele se inclui, nós os que estivermos vivos seremos transformados do primeiro século ao 21º século, não aconteceu nada de retorno. Como que você pode imaginar? Como é que eu posso saber que está prestes a acontecer, está iminente? Os sinais indicam que o retorno do Messias está mais próximo do que sempre esteve. Os sinais estão aí, as coisas estão aí, esse mundo está de ponta cabeça. Esse mundo está de ponta cabeça. Uma ocasião, os fariseus questionaram Jesus. Você está dizendo aí que você é Messias? Você está dizendo aí que você veio trazer essas coisas, que você está com todas essas propostas? Dá para a gente... Os fariseus falam com ele, dá para a gente um sinal do céu, para a gente poder crer em você? Dá para a gente um sinal do céu. E Jesus respondeu, ele disse o seguinte, e quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está, ou seja, alguém está vendo alguma coisa, porque o céu está vermelho, e de manhã, as pessoas dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vendo coisa, porque o céu está não só vermelho, mas está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. E Jesus continua dizendo,
uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Que tipo de geração nós estamos vivendo hoje? Se não uma geração perversa e adúltera. E está pedindo um sinal milagroso. Aí olha o que Jesus fala: nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Agora, nesse texto, talvez você não saiba qual é o sinal de Jonas, mas Jesus fala, um pouco antes para eles, a ideia do sinal de Jonas. Aliás, Jonas é um livro que está na Bíblia, e só está na Bíblia porque Jesus fala essas coisas que ele falou. Quando o conteúdo bíblico que a gente tem na mão, que a gente chama carinhosamente de cânon, por isso que a gente tem a ideia dos livros canônicos, quando esse cânon foi montado, entre outras coisas, uma das coisas que era caracterizado para poder dizer que um livro é ou não inspirado por Deus, é uma coisa que a gente chama de paralelismo. Essa pessoa falou, mas outra pessoa também falou e confirmou o que isso aí estava dizendo. A única pessoa que confirma a história de Jonas é Jesus. E é só por isso que Jonas está lá, porque o livro de Jonas sozinho, como é muito difícil para muitas pessoas, é difícil de alguém acreditar. Um peixe engole um sujeito, e depois de 3 dias vomita o cara vivo na praia, e o cara sai andando, vai pregar, vai me dizer, é difícil acreditar nisso. Mas por que alguém acredita nisso? Por que eu acredito nisso? Porque Jesus Cristo falou, e o sinal que ele fala de Jonas é o seguinte: da mesma forma como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem também fique no ventre da terra. E ele vai ressuscitar. O sinal de Jonas é a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele sai dali vivo. Ele sai daí vivo. O Emanuel veio trazer esperança, porque essa é a expectativa do ser humano. A morte não é o final para mim, a morte é só uma passagem para uma vida que eu vou viver eternamente. Aleluia, aleluia. E alguém faz uma pergunta, e é uma pergunta que é pertinente para o dia de hoje. Mas essa esperança de Jesus, tipo assim, não tem nada para hoje não, né? Porque é uma esperança futura, é uma esperança de você ter vida eterna, mas agora eu tenho essa vidinha minha aqui, né? Que tem aluguel para pagar, que tem mortgage para pagar, tem financiamento de carro para poder pagar, essa vidinha aqui que a gente tem que lidar com situações imigratórias, que você tem que... Para hoje, a esperança de Jesus não tem nada, não? Com certeza tem. Jesus veio modificar muitas coisas, incluindo nas coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia. Jesus curou cegos. Isso é a diferença física. Aleijados ele fez andar. Mudos ele fez falar. Continua fazendo grandes milagres na vida do ser humano até o dia de hoje. Mas a esperança maior que ele trouxe é a esperança de vida eterna. Que essa vidinha aqui, ela é só passageira e pequena. É só passageira e pequena. Fala, mas como é que você consegue saber isso? Como é que você consegue sentir isso? Só consegue saber isso e sentir isso quem tem o Espírito de Deus dentro da vida. Dentro da sua própria vida. Uma ocasião, eu estava na igreja, eu estava ministrando música, louvor na igreja, e eu fiz falei alguma coisa durante o tempo de oração, e alguém que estava na congregação, um dia depois comentou comigo e dizia o seguinte: a pergunta dessa pessoa, era uma menina, e ela me disse o seguinte: ou esse cara está vendo alguma coisa que eu não estou vendo, ou ele é doido. Deus está aqui, eu sinto a presença de Deus aqui, Deus está falando no meu coração, Deus está falando, eu não estou sentindo nada disso. E ela falou, naquele dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, se isso é verdade, eu quero sentir. Essa pessoa é uma das pessoas que eu conheço, que teve a maior transformação de vida que eu já pude testemunhar. Talvez se você não sente isso, você não tem isso tão concreto, tão palpável, tão real, a melhor oração que você pode fazer é, Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero saber isso. Eu quero experimentar isso. Eu não quero viver numa esperança que é só para aqui. Aliás, quando o apóstolo Paulo comenta a respeito de esperar em Jesus, a resposta de Paulo, a resposta que ele dá é magnífica. Ele fala o seguinte, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Esse é o texto da Nova Versão Internacional. O texto das versões mais tradicionais fala o seguinte: sou o mais miserável
de todos os homens. Se alguém está esperando em Jesus só para mudar a conta bancária, se alguém está esperando em Jesus só para ser um milagreiro pessoal, de transformar a dor de cabeça em bonança, de transformar o carro que não pega em carro bom, se está esperando em Jesus Cristo só para isso, é uma pessoa digna de dó, de compaixão, mais miserável de todos os homens. Mais miserável de todos os homens. E eu ficava pensando, enquanto eu estava meditando nesse texto e tentando entender um pouco mais da esperança que Jesus dá para a gente, que é uma esperança que vai muito além do que essa vidinha terrena aqui, vai muito além do que eu consigo visualizar com os meus próprios olhos, o que a minha mente é capaz de desenhar, de conceber. E eu dizendo para o Senhor, Senhor, o que de mais concreto, de mais real, que alguém, mesmo que não creia em Ti como Deus e em Jesus Cristo, como sendo o Seu Filho, o Emanuel, o Cristo, o que alguém pode levar para casa a respeito da esperança que o Emanuel veio trazer? Deus colocou um pensamento no meu coração, dizendo o seguinte, que quando o seu futuro está garantido, está seguro, o seu presente é muito mais alegre. Não importa quais sejam as coisas que alguém passe nessa vida aqui, seja as maiores dificuldades que o ser humano pode experimentar, e o ser humano experimenta dificuldades. O ser humano experimenta dificuldades aqui na América, o ser humano enfrenta dificuldades em quaisquer outros continentes, as dificuldades às vezes variam, as dificuldades têm níveis diferentes, mas quando o futuro está seguro, o presente é muito mais alegre. Se você vive preocupado com as contas que vão chegar na segunda-feira, se você já tem o dinheiro no banco para poder pagar, a preocupação vai embora. Se você vive uma vida que pode apresentar sofrimentos, mas se você sabe e tem certeza e o seu depósito está seguro, que essa vida vai ser diferente, a vida passa a ser alegre. O apóstolo Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até chegar o dia que eu vou lá sacar. A esperança. A esperança. Abrace com unhas e dentes a esperança trazida por Jesus Cristo, que é uma esperança que não fica só aqui nessa terra, mas é uma esperança que se estende para a vida que eu e você vamos viver eternamente quando chegar o nosso dia. Amém. Amém. Abrace a esperança que só Jesus Cristo é capaz de trazer. Amém? Vamos ficar de pé.